Muito boa noite aos amigos, muito boa noite aos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. Foi num sábado de luz, em que poeticamente dizemos que o sol brilhou com maior fulgor e as aves canoras trinaram com maior beleza, porque o 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, inaugurava a era da imortalidade. Não mais o medo lôbrego da morte, mas a certeza de que vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos amanhã. Conquanto os espíritos tenham se comunicado desde priscas eras, somente com o trabalho hercúleo, ciclópico, atlântico de Allan Kardec, foi possível retirar as manifestações espirituais dos guetos, do mágico, do sobrenatural e apresentar a ela a sua característica sublime de ciência, de filosofia e de consequências morais religiosas. Todavia, os espíritos se comunicam desde que os seres humanos ocuparam a condição bípede. Desde que os homens das cavernas, por exemplo, nas lutas cotidianas pela sobrevivência, tinham de lutar contra tribos opostas, e ao derrotarem os seus opositores, alguns acreditavam que se alimentassem da carne dos guerreiros mortos, atrairiam para si as virtudes, a força. Acontece que os guerreiros mortos e devorados pelos vitoriosos voltavam. Apareciam em espírito, e os homens das cavernas, como ensina a antropologia, sem entender direito o que era aquilo, com medo e desejando espantá-los, aprenderam a colocar crânios insepultos na entrada das cavernas, imaginando que com aquilo poderiam afastar os espíritos. Mais adiante as civilizações avançaram, e nas terras negras, porque é isso que significa a palavra Egito, terra negra, nas terras do Nilo, os sacerdotes, os homens de saber, de sabedoria, tinham plena noção da imortalidade da alma. Todavia existiam duas religiões. A religião esotérica com S. Esotérico com S significa um conjunto de ensinos apenas para um grupo preparado, para os iniciados. E a religião esotérica com X, que era colorida, que era diversa, que era impactante, deuses com cabeças de animais, num simbolismo que só os iniciados tinham a chave para compreender, enquanto o povo sem noção profunda da espiritualidade ficava impactado com lendas e mitos. Os sacerdotes, os homens de saber e sabedoria, que se reuniam nos templos, que se reuniam nas suas regiões mais profundas, que detinham as interpretações dos livros sagrados dos mortos, nas estelas, toda a história lendária e profunda dos egípcios. Os sacerdotes tinham plena noção da imortalidade da alma, da reencarnação e da comunicabilidade com os espíritos. Os seres espirituais sempre entraram em contato com a humanidade, mas cada povo, cada civilização recolheu as verdades eternas e deu-lhe as embalagens, os coloridos que lhe eram peculiares. Se mergulharmos nas tradições gregas, encontraremos, assim como no Egito, as informações básicas que ofereceriam ao espiritismo a condição de doutrina. Basta verificarmos nas lendas mais notáveis e nos mitos mais extraordinários dos gregos. O mito de Orfeu, por exemplo, é um canto à imortalidade da alma. Orfeu era um poeta trácio, da Trácia, de uma região grega. E aconteceu que ele ganhou de Apolo, o deus luz, o deus sol,
o deus da medicina, o deus da arte, o deus dos oráculos. Ele ganhou do deus Febo Apolo. Febo significa jovem. Ele recebeu de Febo a Apolo uma lira, instrumento de 7 cordas, que ele converteu em cítara, instrumento de 9 cordas, para homenagear as musas da arte, as musas da ciência, da história, da filosofia. Cada corda da sua cítara deveria homenagear uma dessas deusas. E então, quando ele dedilhava a sua cítara, encantava de tal forma os seres humanos que até mesmo as árvores reclinavam-se para ouvi-lo. Ele era capaz de amansar as feras mais terríveis e então era admirado por todos. Aconteceu que apaixonou-se por Eurídice, a mais bela ninfa. Sabem os artistas como fazem sucesso com as mulheres, não é? Ele apaixonou-se por ela, era a mais bela de todas. Naquele tempo, a tradição determinava que era preciso raptar a noiva, tudo combinado com as famílias, mas era para manter a tradição, não é? Raptava-se a noiva, levava-se para casa, e aí o ritual. Recolhia-se a noiva no colo, abria-se a porta com um dos pés, depositava a noiva sobre a cama, e lá vinha a explicação. Tu não entraste aqui com os teus próprios pés, então quem manda sou eu. Quem já se casou, lamento informar. Quem se vai casar, quando vier o momento romântico, diga, eu entrarei sozinha. E entre marchando, dizendo, mando eu, mando eu, mando eu. E para o momento nupcial, Eurídice percebeu que Orfeu não havia preparado as flores adequadas para aquele momento. E entristecida, chateada, ela diz, nós precisamos de flores do campo, como manda a tradição. Sendo assim, ela mesma vai recolher. Noite de luar. Entretanto, ao se encantar com as flores do campo, ela não percebeu a víbora que rastejava naquela região. Inadvertidamente, ela pisou a cobra, e a cobra cravou-lhe os dentes venenosos e mortais numa das pernas de Eurídice. Ela caiu semi-morta, quase agonizando. Orfeu adormecera. E quando a aurora, a deusa grega dos dedos cor-de-rosa, tingia de rubro as nuvens que surgiam no horizonte, ele acordou de sobressalto. Onde estaria Eurídice? Foi procurá-la e a encontrou morta. Após os rituais fúnebres, ele decidiu, os deuses não foram honestos comigo. Nunca mais cantarei. Irei ao santuário de Delfos e devolverei a cítara ao deus Apolo. Nunca mais cantarei, nunca mais serei intérprete das artes. E assim o fez. Quando ele depositou a cítara no templo do deus Apolo, inspirado pela divindade, ele lembrou-se, mas a alma é imortal. A minha Eurídice deve estar viva na região do Hades. Basta que eu procure as regiões vulcânicas e entre para conversar com o deus dos infernos, Plutão, e pedir a ele que devolva a alma da minha amada. Pegou de volta a sua cítara, buscou as regiões vulcânicas e, ao entrar, Cérbero, o guardião, o cão de 3 cabeças, ele tinha a sua cítara. Cantou uma melodia e encantou as cabeças de Cérbero, que adormeceram, e ele conseguiu. Desce as gargantas trevosas, encontra rios de lava, cheiro de enxofre. Encontra o Hades sofredor, porque as regiões subterrâneas eram divididas em 2 partes básicas. Os campos elíseos, o paraíso, onde as almas nobres tinham felicidade. E o Tártaro, onde as almas que haviam se equivocado, os malvados, os pouco evoluídos, deveriam expiar. Ele passa pelo Tártaro e encontra o sofrimento. Tântalo tentando sobreviver no pântano. Sísifo tentava empurrar a pedra até o cume da montanha, mas como ele havia enganado a morte, o castigo dele era fazer com que aquela pedra, que nunca ao topo chegasse, rolasse eternamente. A obrigação dele era levá-la até o cume, sem jamais conseguir. Ele foi identificando personagens da história, até que encontra o barqueiro Caronte, que deveria levá-lo para o outro lado, o rio do esquecimento, o rio Estige. O Caronte distende a mão direita para pegar a moeda. Pedágio, imposto até depois da morte.
mas ele não levou dinheiro. Era um artista, dedilhou a cítara, cantou e o barqueiro fez o traslado de graça. Ao chegar, ele ouve a voz: Orfeu! Era Plutão. Como pode um vivo vir ao reino dos mortos? Ó Plutão, eu te vim pedir por misericórdia. A minha Eurídice foi inadvertidamente tomada por uma víbora e está morta. E eu vim buscar a alma dela. Se tu autorizares, eu sei que ela poderá voltar e reassumir o corpo de algum modo. Eu vim te pedir humildemente, devolve a alma da minha Eurídice. Ora. Mas o meu irmão, que é o Deus do Sol, o Deus Luz, Apolo, não foi ele que te abençoou? Pede a ele. Eu sou o Deus dos infernos, não foi aqui que ele me confinou? Eu sou o Deus da morte, o Deus da escuridão. Se a tua divindade não te ajudou, azar o teu. A propósito, a tua Eurídice está nos Campos Elíseos. Ela não está no Tártaro, não está em sofrimento. Alma pura e digna nos Campos Elíseos. O teu pedido foi negado. Plutão, negado Orfeu. Mas Plutão, cala-te! Tu estás no reino das sombras e ainda afronta ao rei. Ele pegou da cítara e dedilhou a mais bela canção que ele poderia compor. As canções que surgem do sofrimento parecem ser as mais belas. E aconteceu que os que estavam no Tártaro em sofrimento, ao ouvir a música, encorajaram-se. Tântalo consegue respirar e sair do sofrimento. Sísifo coloca a pedra no cume. E o Tártaro, que deveria ser um ambiente de tortura, agora era um ambiente de paz, graças à música de Orfeu. Quando Plutão viu aquilo, sentenciou: Orfeu, Orfeu, tu transformas o meu inferno em paraíso, cala-te. Para com a música. É a tua Eurídice. Para que o meu inferno continue inferno, eu te autorizo. A tua Eurídice sairá dos Campos Elíseos. Ouve, Orfeu. Tu deverás subir até as regiões superiores. No caminho, não olhes para trás. Se por um segundo sequer tu julgares que o Deus dos infernos te enganaste e volveres para trás, tua Eurídice ficará aqui para sempre. Ouve, Orfeu, segue para o alto, sem olhar para trás. Ele agradeceu, retomou o caminho, atravessou o Tártaro, viu o povo em sofrimento, as gargantas trevosas, os rios de lava, o cheiro de enxofre. Quando estava quase na superfície, foi picado pela dúvida. E se Plutão me enganou? E se o Deus dos infernos não cumprir a sua palavra? E tomado por uma ansiedade bem característica dos artistas, ele volveu-se. Eurídice estava lá, o espectro, a alma. E nesse instante ele ouviu a voz tonitruante de Plutão. Orfeu! E a alma de Eurídice foi sugada, voltando aos Campos Elíseos. Orfeu desafiou a divindade, não acreditou na palavra de um Deus. Voltando à superfície, ele foi devolver a sua cítara ao deus Apolo, e o fez. E ao voltar com tanta mágoa dos deuses, ele resolve contar aos vivos tudo quanto houve no mundo dos mortos. Conquanto Orfeu esteja no campo dos mitos, a sua doutrina permanece viva e fora encontrada por arqueólogos que conseguiram registrar o resumo dos cultos órficos, porque sem Orfeu nós não teríamos Pitágoras. Pitágoras, um dos maiores médiuns que vamos falar em breve. Sem Orfeu nós não teríamos as bases informativas de que os espíritos sempre estiveram conosco. As tabuinhas órficas, traduzindo a doutrina de Orfeu, diziam que segue: há no homem duas coisas, um corpo e uma alma. Alguma semelhança com o que encontraríamos no espiritismo? Para o ser evoluir, ele precisa de um equipamento material. Estará no ciclo das vidas sucessivas, ou reencarnações, até que se purifique. Enquanto não se houver purificado,
o ser terá várias experiências na carne. Ao irradiar essa doutrina, que era no campo secreto, entre os esotéricos, iria influenciar um outro nome extraordinário. Nós estamos agora em 600 anos antes de Cristo. Os pais foram ao santuário de Delfos para saber notícias. Naquele tempo, o povo consultava os deuses, como hoje no mundo e especialmente no Brasil, as pessoas adoram consultar os espíritos para saber o que vem pela frente, não é? E então, quando foram ao templo de Delfos, vejam coisa extraordinária. Delfos era o nome da cidade, que se tornou famosa pelo templo dedicado a Apolo. Havia a figura da pitonisa, era o nome das médiuns naquele tempo. Eram chamadas de pítias ou pitonisas por uma razão muito prática. Elas andavam com pitons, com serpentes vivas enroladas nos braços, para impressionar os consulentes. Vejam, nem as serpentes me fazem mal. Acontece que elas respiravam vapores vulcânicos, estavam drogadas e caiu em transe. Ora, no Espiritismo aprendemos que não é necessário nenhum tipo de elemento químico para que o transe mediúnico se faça, porque o estímulo é de lá para cá. Mas em algumas culturas eles utilizam os elementos químicos que promovem uma certa expansão perispiritual e o indivíduo, se for médium, capta e traz na memória as informações. Muito bem. O casal perguntou à Pitia o que eles deveriam esperar do futuro. A pitonisa em transe, traduzindo o pensamento do Deus Sol, do Deus Luz, disse: mulher, tu terás um filho. Este filho será grande e entrará para as páginas da história. Ele será capaz de lembrar das vidas passadas dele e de todos aqueles que dele se aproximarem. O marido ficou apavorado, olhou para a mulher e falou assim: um filho? Era toda feliz, esqueceram até o que iam perguntar, saíram sem agradecer a pitonisa, e ele foi logo dizendo: você já imaginou o seguro-saúde, o preço que vai ser? Uma criança, um menino, que nome daremos? Ela logo disse: eu darei o nome da Pítia para o menino. O pai ficou apavorado. Mas Pítia é um nome feminino? Ela disse que será um menino. Imagine, você diz: Pítia, vem para o almoço, e aparece um barbado. Pítia, a hora do jantar. Eu darei a versão masculina do nome pitonisa para o menino. E que versão é esta, mulher? Eu só direi após o parto, se a profecia se concretizar. 9 meses depois, ouve-se o grito de uma criança e o pai pergunta: o que é? Ela disse: espere, qual é o nome? Pitonisa. Mas se for menino, a versão masculina. Ele não aguentou, abriu a porta, era um menino, e disse: qual é a versão masculina de pitonisa? Pitágoras. O que sabe antes. É esse o significado do nome Pitágoras. E o notável menino cresceu. Já na adolescência, tinha atitudes estranhas. Porque enquanto os outros buscavam festas e diversões, ele queria introspecção. Quando se fez homem, procurou o pináculo de uma montanha, fez introspecção, porque ele queria se dirigir para um navio que ia para o Egito. Entretanto, ele se transporta. E nós ficamos assim achando um exagero, deve ser um mito. Mas no Brasil houve um médium notável chamado Carmina Mirabelli, que conseguia se transportar de um ambiente para outro e oportunamente foi de São Paulo a Santos. Com comprovação de companheiros muito sérios a quem se interessar, Mirabelli, ou melhor, o extraordinário Mirabelli é o nome do livro, uma das pesquisas mais completas sobre esse médium brasileiro extraordinário. Mas para quem achou que eu já me perdi, voltemos a Pitágoras, que do pináculo de um monte foi para o bojo, para o interior de um navio que ia para o Egito e lá permaneceu por 20 anos. Os egípcios tinham uma técnica muito curiosa para verificar se a pessoa era médium ou não. Naquele tempo, eles chamavam de sacerdotes, né? Para verificar se o indivíduo possuía habilidades extraordinárias. Num dos exercícios, no templo egípcio havia um tanque maior do que esta sala,
referto de crocodilos. O crocodilo do Nilo é um dos mais perversos e terríveis, imensos, violentos. E o tanque referto. O indivíduo dizia: eu sou sensitivo, eu tenho o dom dos deuses para ser sacerdote. O responsável pelo vestibular psíquico dizia ao candidato: pula. Se você for mesmo abençoado pelos deuses, sairá do lado de lá incólume. Quase ninguém era. Eu, às vezes, tenho vontade de pôr isso no centro espírita. E aqui ainda melhor, né? Próximo. A pessoa chega, diz que ouve, que fala, eu diria: pula. Vamos fazer o teste, né? Acredito que o Pitágoras, porque era um teste para todos, deve ter passado por isso. O segundo teste: várias colunas de fogo. Elas estavam em zigue-zague, mas formavam um muro numa ilusão de ótica para quem estava a certa distância. E o candidato tinha de correr corajosamente. Somente quando estava a alguns metros percebia que era só zigue-zaguear e vencer a prova. O outro da paciência. Ele ficava amarrado a alguns metros apenas do chão, mas ele não sabia. Imaginava que estava a muitos metros. Poderia ficar 2 horas, 5 horas, 5 dias. Quando acabava esse teste, vinha o último. O candidato cansado, exausto. Era recebido por uma egípcia linda, formosa, belíssima, e ela o convidava para o leito. Se ele cedesse aos encantos dela para uma intimidade, após o ato sexual, ela aguardava que ele adormecesse e com um punhal tirava-lhe a vida. Porque quem não é capaz de se controlar, não é capaz de controlar o outro. Acredito que Pitágoras venceu, porque ele permaneceu vivo. E aconteceu que o notável Pitágoras foi considerado um dos maiores sacerdotes do Egito e recebeu o decalque de ouro na perna direita. Era uma folha de uva. Vejam a semelhança com o que seria mais tarde o espiritismo, não é? Pois que no Prolegômenos, os espíritos pediram a Kardec para colocar lá, no frontispício, a imagem da parreira, da uva, da folha. E assim aconteceu, um decalque de ouro e uma advertência. Tu és sacerdote. Se saíres daqui e contares tudo o que viste e ouviste, tu pagarás com a vida. O povo não pode saber da reencarnação. Se o povo souber que um plebeu pode renascer faraó e um faraó pode renascer plebeu, nós perderemos a nossa estrutura. O faraó é sempre a ideia de um deus, de uma divindade, que é controlada por nós, os sacerdotes, é claro. O faraó é apenas um testa de ferro. Mas o povo não deve saber. Se tu contares da imortalidade, da comunicabilidade com os mortos, tu estarás colocando o nosso segredo em risco. Entretanto, Pitágoras sai e não cumpre a promessa. Divulga para os gregos. E há uma lenda antiga que diz que Pitágoras foi para o Oriente se encontrar com um dos mais notáveis avatares que o mundo produziu. Eu vou biografá-lo rapidamente. O nome dele era um príncipe, Siddhartha Gautama, e recebera do pai, aos 30 janeiros, a possibilidade de escolher a jovem dentre algumas para se casar. Ao se casar, ganhou ainda um harém com 500 mulheres à sua disposição. Mas o jovem Siddhartha foi ficando entristecido, numa espécie de melancolia, o que chamaríamos hoje de depressão, e decidiu ver o que acontecia fora da região limítrofe do seu palácio. Perguntou ao pai: pai, aqui na Índia, todos vivem como nós? Sim, meu filho, todos vivem no luxo, todos vivem na riqueza, todos vivem em glória. Pai, posso ir além das fronteiras? Não, meu filho, não é necessário, o teu reino está aqui. O pai o amara tanto que não contara a ele que as pessoas morriam. Meu filho jamais sofrerá. E os parentes que eventualmente desencarnavam, o príncipe Siddhartha recebia a informação de que eles viajaram. O que não era uma mentira completa, não é? Era uma falsa verdade ou uma verdade incompleta. Aconteceu que o príncipe Siddhartha resolve, como todo jovem impetuoso, embora 30 janeiros, deixa de lado as roupas imperiais, as roupas que traduziam a sua riqueza, leva consigo um escravo e descobre uma Índia miserável. Uma Índia pobre,
uma terra completamente esquecida, tão distante do luxo que ele vivia, aquilo impacta. Quando ele vê um féretro sem saber o que era, um ritual fúnebre sem poder identificar, e perguntou ao seu escravo: o que esse homem está fazendo dormindo neste catre ao sol do meio-dia? O escravo sabia que não deveria revelar, calou-se. Ele pergunta a uma das pessoas do cortejo: por que este homem dorme ao sol do meio-dia? Senhor, ele não dorme, ele está morto. Morto? O que é estar morto? Não sabes? É quando o corpo não mais suporta a vida e liberta a alma. E o que farão com o corpo? Neste caso, nós vamos cremar. Mas aqueles que são mais pobres do que nós lançam os corpos no rio Ganges, o rio sagrado. Ele acompanhou o ritual e ficou extremamente entristecido. Buscou o pináculo de um outeiro, fez posição de lótus, repousou as mãos espalmadas, tendo o polegar e o indicador unidos. Fez respiração alternada, porque ele estava executando a prática do dhyana. É a respiração do diafragma, buscando alcançar o que se chamava de nirvana. Essa prática dosa a quantidade de oxigênio que vai ao cérebro. É a respiração do cachorrinho, num determinado ritmo. E dependendo da quantidade de oxigênio, o indivíduo consegue sair do corpo e, segundo os hindus, alcança o nirvana. O príncipe Siddhartha Gautama inicia a prática do dhyana, faz expansão perispiritual, sai do corpo, vê os seus parentes que haviam ido viajar e que agora estavam do lado de lá, e ouve do seu mentor: Siddhartha, volta. E conta ao povo da imortalidade da alma e das vidas sucessivas. Ele volta, mas tem acesso a um conhecimento que ele trazia na alma. Recorda-se de outras vidas, começa a ensinar o povo, e os ensinamentos eram tão notáveis que o povo deu um título ao príncipe Siddhartha, chamando-o de Buda, o iluminado. Depois de alguns meses ensinando, quando o escravo o levou para a casa paterna a decisão do príncipe Siddhartha de não mais retornar, quando ele já tinha multidões de discípulos, ele viu ao longe, próximo do rio sagrado, um homem vestido à moda grega. Ele o reconheceu. O homem vestido à moda grega também o reconheceu, porque já haviam se encontrado espiritualmente. Quando se encontram fisicamente, não era só o encontro de Pitágoras e Buda, mas era o encontro de duas partes do mundo, o Ocidente e o Oriente, recebendo a mesma informação espiritual. Somos imortais, há comunicação com os espíritos, e desde então começam-se a tecer os fios que mais tarde fariam sentido nas mãos do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec não veio inventar os espíritos. Allan Kardec não veio fundar uma religião nova, porque a religião foi fundada pelos espíritos, pelos imortais. Allan Kardec veio trazer a sistematização, o raciocínio, a lógica, para que nós outros pudéssemos, com base na ciência e na filosofia, compreender que o fenômeno da comunicação dos mortos com os vivos, eles fazem parte das leis da natureza. Não é um fenômeno sobrenatural. É natural que os mortos se comuniquem com os vivos, porque o que morre é o corpo. A consciência continua lúcida do lado de lá e vai ampliar o seu saber, e vai fazer um balanço da sua última encarnação, e vai naturalmente preparar os dias venturosos da felicidade. Mas não fosse Allan Kardec que veio desvendar essas informações de maneira lúcida, nós ainda estaríamos nos mitos, nos guetos, no sobrenatural. Nós estaríamos presos às superstições. E o Espiritismo hoje nos liberta e nos permite compreender com conhecimento de causa que os espíritos estão entre nós. Não a partir do Espiritismo, sempre. O Espiritismo é a explicação. Do mesmo modo que a química precisou se fundamentar em outras superstições antes dela, antes da química, os elementos já existiam. Foi a alquimia que foi utilizada no passado para entender as primeiras combinações,
precedendo a química, a alquimia. A química é a ciência, precedendo a astronomia, a astrologia, precedendo o espiritismo, as superstições, o mágico, o sobrenatural, os médiuns deseducados. Todas as ciências tiveram os seus antecessores. O espiritismo é a explicação. O que é mesmo uma teoria? Vejam que coisa extraordinária. Teoria é aquilo que os gregos faziam, as procissões que eles faziam, de Atenas até Delfos, para pedir ao deus Apolo uma explicação para determinada coisa. O fato de ir até o deus, de fazerem as orações, eles chamavam de Tel, Deus, Oria, a explicação do Deus. E a ciência não percebe ou percebe que teve de se apoiar na religião, mesmo as religiões antigas, para formar a sua razão, a sua lógica. Usamos hoje a palavra teoria para fundamentar quais são as leis que regem determinado fenômeno, quais são as leis da física. Foi isso que Kardec fez. Do mesmo modo que os elementos químicos já existiam e a química trouxe a fundamentação, o espiritismo trouxe a fundamentação lógica para a naturalidade da morte, da vida, para a explicação do que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, e para as leis que regem a comunicabilidade com os desencarnados. Allan Kardec representa o protocolo, o código ético, o cuidado, comunicar-se com o mundo espiritual sem as obras da codificação é como mergulhar numa selva sem lanterna. Fico impactado com esses médiuns que se lançam no mundo dos espíritos. Vamos fazer uma comparação. Um cardiologista, ele diz assim, tem que operar. Nós dizemos, doutor, então o senhor me opera pelo pé? Porque eu não quero essa marca no peito, Deus que me livre. O senhor vai me operar pelo pé. Ele dirá, o técnico sou eu. Eu vou operar abrindo aí porque é o melhor, há um protocolo. Há um bisturi específico, a pressão específica, o cuidado específico. É o melhor para a sua saúde. Testes foram feitos, é o protocolo. Mas na ciência espírita a gente quer fazer a moda da casa, né? Na ciência espírita os médiuns dizem, é do meu jeito. Esquecidos que há um protocolo. Vamos ler o protocolo. O livro dos médiuns. Os perigos, os cuidados, o que devo fazer, o que não devo fazer. Alguém já percorreu esse caminho para nós. Para que essa nossa petulância e prestarmos um desserviço ao espiritismo? Aquilo que os inimigos do espiritismo falam de nós, a responsabilidade é nossa. Nós é que oferecemos munição para aqueles que nos chamam de loucos, para aqueles que nos chamam de desequilibrados, porque normalmente os médiuns não estudamos, não trabalhamos com disciplina, queremos o mágico, queremos mostrar faculdades mediúnicas que não temos. Vamos fazer o arroz com feijão? Direitinho. Qual é a sua capacidade mediúnica? Irmãos, nós temos de acabar com a síndrome Chico Xavier. Ter a humildade de dizer assim, a minha faculdade mediúnica não está no rol dos fenômenos que comprovam a imortalidade da alma. A minha faculdade mediúnica é para o socorro dos espíritos necessitados. Ela não tem uma amplitude. E tudo bem! Eu vou dizer como é que funciona. É assim, olha. Como se estivéssemos no exercício. Alguém distende a mão, fecha os olhos. Não mostra para a pessoa. A gente mostra para o auditório o que vai colocar na mão do sensitivo. Ele está de olho fechado. Você pergunta para ele, o que é isso? Ele dirá, é um livro. Ele adivinhou? Não. Ele usou o sentido, o tato. Ele não está adivinhando. Eu pergunto para ele, qual é o nome? Ele dirá, não sei. A minha sensibilidade só permite dizer que é um livro. Qual é a cor? Eu não sei, eu não tenho sensibilidade para isso. E tudo bem. A maioria dos nossos médiuns sabem dizer assim, é um espírito. Qual é o nome dele? Não tenho acesso. Como ele está vestido? Eu não sei, não consigo ver, mas eu consigo perceber. Parece que está de casaco. Acho até que está de preto. E tudo bem. Nós temos de ter essa humildade. Outros terão outras habilidades.
Qual é a cor do livro? É tal. O que está escrito? É tal. Morreu de quê? Dá informações. Tudo bem também. Agora a tragédia. Morre alguém no centro espírita. Todo mundo quer receber o morto. Porque parece que a gente tem aquela obrigação. Mas você não é médium? Dê prova. Eu não consigo. E eu tenho que ser verdadeiro. E dizer que a minha faculdade mediúnica não é tão ampla assim. Eu sei que aqui nos Estados Unidos os médiuns são todos mais evoluídos, mas no Brasil é uma tragédia. Os médiuns de lá são maravilhosos também, entretanto, mas alguns são menos maravilhosos do que outros. E eles ficam perturbados porque eles querem a todo momento mostrar faculdades mediúnicas que não detêm. E a mediunidade necessita de um elemento fundamental: amor à verdade. Ou é, ou não é. E você não deixa de ser menos médium se você socorre espíritos necessitados. Alguns me dizem, mas a minha mediunidade é só para socorrer espírito necessitado. Eu digo, louva a Deus, que bom. Mas, Emmanuel, eu não vejo. Não é essencial ver. Mas eu queria tanto, para quê? Para se perturbar mais? Porque os médiuns videntes são os que mais erram. Porque não basta enxergar, tem que saber o que está enxergando. Tem que saber interpretar. E os médiuns videntes frequentemente têm vidências verdadeiras, mas de conteúdo falso. Porque certos adversários espirituais mostram para o médium. O médium está vendo, mas o conteúdo é mentiroso, o conteúdo é enganador. E o médium precisa ter muita habilidade nisso. Eu vou partilhar com vocês um erro que cometi. Oportunamente eu vi no centro em que frequentava, sobre a mesa, o mapa mundi distendido. Estava vendo. E a professora Terezinha Oliveira, que era uma grande mulher, escritora, notável oradora, tinha obras, e eu via cair das mãos assim dos espíritos, os livros dela caíam em vários continentes. E eu logo interpretei. Olha o problema do médium vidente. Eu disse, Dona Terezinha, a senhora vai levar o seu livro em todos os continentes. Mas ela já era idosa. E eu disse, olha, quem vai levar sou eu. Porque todo lugar que eu ia, eu levava um kit da tarefa dela, né? Terminou, vida seguiu. Os livros dela foram traduzidos para a plataforma Kindle. Chegaram no mundo inteiro. Mas não fui eu que levei. A vidência foi verdadeira, mas a interpretação foi incorreta. Olha o perigo. A gente tem que ter cultura geral. Conheci uma médium notável, Dona Edmeia. Dona Edmeia enxergava os espíritos, ela trabalhava com um médico psiquiatra, Dr. Wilson Ferreira de Mello. Ele levava para a sessão mediúnica os pacientes dele mais graves. E Dona Edmeia, então, via o espírito encarnado, relatava para o Dr. Wilson como era, descrevia, enxergava os espíritos que estavam com eles, com os doentes, e nós enxergávamos juntos, porque a capacidade de descrição dela era tão extraordinária. Ela falava da roupa, do tecido, do século em que o espírito estava. Relatava o drama que ele tinha vivido, por que ele estava acompanhando tal pessoa. Foi tão extraordinário ter o contato com essa senhora, mas ela estava agora com quase 70 anos. Entretanto, oportunamente, um outro médium vidente comete um erro. Estava dando passe numa pessoa. E vê ao lado do sangue, esse enxergava por dentro, né? Vê ao lado do sangue um líquido branco. Conclusão, leucemia. Ele achou. Falou para o dirigente, disse, olha, eu acho que ele está com leucemia. Vamos falar para a família. Disse, de jeito nenhum, como é que vai falar uma barbaridade dessa com a família? E aí conversa vai, conversa vem, a pessoa volta no dia seguinte, está doente? Não, não está. O que ele sente? Ele cai de vez em quando. Cai porque ele bebe, sabe? Ele bebe muito. O que ela viu foi a pinga. Vidência verdadeira, mas a interpretação. Allan Kardec, o protocolo. Quando a gente vai estudar Segunda Vista, o cuidado que ele pede para terem o livro dos médiuns, a faculdade mediúnica ela é fugidia. Não é o médium que, quando quer ver, enxerga, são os espíritos que se querem mostrar. Então, se o médium não tiver plena confiança na sua espiritualidade e não estudou o protocolo, ele não vai saber como agir. Os espíritos estão entre nós e devemos a Allan Kardec a teoria espírita, a fundamentação. E agora a pergunta, quais conexões nós estamos fazendo? Quais conexões? Porque eles se conectam conosco por meio do nosso comportamento
por meio das nossas tendências e das nossas virtudes. Mas o espírito obsessor me persegue, explorando alguma tendência. E normalmente o obsessor é a vítima, o algoz está reencarnado. E com qual facilidade nós colocamos a culpa nos opositores? Nós os chamamos de opositores. Eles estão cobrando, provavelmente tenham razão, mas usaram um método errado, não é? Porque a lei de causa e efeito é uma lei divina. A vingança é de Deus, no sentido de reparação. É de Deus, não compete a eles. Mesmo que a gente seja culpado, eles não estão agindo de maneira correta. Mas por que Deus permite? É que nesse processo haverá crescimento para ambos, para o encarnado e para o desencarnado. Deus que me livre mexer com essas coisas do demônio. Espiritismo é coisa do demônio. Ei, Allan Kardec, em o livro Céu e Inferno. Que Deus o abençoe. Vamos comparar rapidinho? A palavra demônio vem do grego daimon, espírito, gênio, mensageiro, nem bom nem mal, a palavra era neutra. A Igreja Católica, na Idade Média, precisando encontrar um vocábulo que traduzisse o mal, encontrou essa palavra absolutamente neutra e passou a utilizá-la como símbolo do mal. Ah, demônio. Não tem demônio? E o diabo? A palavra também é do grego diabolon, aquele que confunde, aquele que perturba. Só isso. Ah, não tem demônio? Sim, a gente conhece muitos encarnados, né? Que perturbam, que causam confusão, não é? Não tem diabo, não tem demônio, mas e o capeta? Ah, o capeta deve ter. Bem, se eu uso um pedaço de tecido que tem alças, eu tenho uma camiseta. Se eu tenho um pedaço de tecido que vem até o punho, eu tenho uma camisa. Uma camisa, uma camiseta. Se eu tenho um pedaço de tecido que vai dos ombros até o tornozelo, eu tenho uma capa. Se esse pedaço de tecido vem até o meio das costas, eu tenho uma capeta. Não entendi. Vou explicar. Na Europa, por exemplo, em algumas escolas tradicionais de medicina e direito, os alunos usam uma capa preta, porque o preto sempre foi o símbolo do poder. Se vocês acompanham, na Suprema Corte do Brasil, os ministros usam uma capa preta para dizer, eu tenho autoridade máxima, não mexe comigo. O preto sempre foi a cor da autoridade. Vejam os sacerdotes, os padres católicos, que usavam as mesmas vestes dos sacerdotes etruscos da Roma Antiga. E então os estudantes, em Portugal especialmente, de medicina e direito, se a capa é longa, ele está no primeiro ano. À medida que eles passam de semestre de ano, cortam uma quantidade de centímetros. Quando a capa vira uma capeta, você sabe que ele está no último ano. E o estudante de medicina tem o poder de salvar vidas ou de matar. A Igreja Católica, verificando que o povo na Idade Média era analfabeto, usava imagens. Vejam os vitrais nas igrejas. E ao traduzir o demônio como alguém mau, o mal é feio. Olha o problema. Quantas crianças deformadas foram mortas porque o mal era feio. A criança feia é má. Então a igreja fez um bonequinho e para dizer para o povo que o diabo existia, era feio e era poderoso, a igreja colocou nas costas do bonequinho o símbolo do poder, a capeta. E o povo passou a chamar o diabo pelo adereço que ele usava, a capeta, o capeta. Mas em verdade, não existem. Não tem demônio, não tem diabo, não tem capeta e o Satanás. A palavra é hebraica. Satanás quer dizer adversário. Vejam Jesus como foi caridoso. Demônio, diabo, capeta, Satanás e o Lúcifer. Esse é mais poderoso. Cheio de luz. É isso que quer dizer a palavra? Cheio de luz. Não, mas é a história que está na Bíblia. De um anjo que era muito iluminado, por isso foi chamado Lúcifer, que desejou ser mais do que Deus. E Deus mesquinho, orgulhoso, disse, não, mais do que a mim ninguém. Tu deverás ir para o inferno. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu afirmo, porque já li do Gênesis ao Apocalipse, não está na Bíblia. Esta história foi criada no século XIX para reforçar
Não estou falando mal da igreja, é uma referência. Se o diabo não existe, Deus para quê? Era a ideia de dominar pelo medo. Deveria existir uma divindade do mal para que Deus fosse necessário e os sacerdotes os seus intérpretes. Então, durante um largo período, a igreja se empenhou muito em convencer o povo de que o demônio existia. E os imortais voltaram. Os espíritos disseram, não há demônios. E existem sim as almas dos homens que, quando na terra eram maus, continuam malvados do lado de cá. Mas o mal não é eterno. Deus coloca limites no mal. E aquele que desorganizou numa área retorna para um processo não de punição. A reencarnação não é para punir, é para educar. A palavra educação vem do latim, educare, e significa guiar pelas mãos. A reencarnação nos guia pelas mãos para uma nova experiência de aprendizado, sentir na pele o que eu fiz para o outro, para que eu me eduque, para que eu aprenda, para que eu me movimente. A palavra aprender é muito significativa. O prefixo a, nas palavras em língua portuguesa, normalmente significa negação. Acéfalo, sem cérebro. Aluno, sem luz. Aluno, sem luz. Aprender. Nesse caso, o prefixo a não quer dizer negativa. Movimento que faço para. O verbo aprender, movimento que faço para prender algo comigo. E a lei da reencarnação, por meio das expiações, passando pela mesma experiência que eu fiz o outro sofrer, esse movimento de receber e de suportar faz com que eu prenda a experiência. Não devo fazer o mal que não queira para mim, para o outro. E não acaba aí, hein? Para reparar um erro, você precisa se arrepender, expiar e devolver ao outro que você arrancou. E às vezes vai levar uma encarnação para cada coisa. Uma encarnação inteira para ter humildade e se arrepender. Uma encarnação inteira para expiar, sofrer. E uma encarnação inteira para devolver. Então é mais inteligente ser bom. Espírito é bom não porque seja bondoso, é porque é inteligente. E aprendeu, o bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. Então os próprios espíritos, a diferença da doutrina espírita é esta. Todo cientista sabe, há um objeto de estudo. E o objeto de estudo você vai picar, você vai cortar, você vai analisar qual é a composição química, vai analisar separadamente, depois no conjunto e vai nomear. Na ciência espírita, o objeto de estudo eram os espíritos. Os espíritos é que se apresentam. Nós somos os espíritos, as almas dos homens que um dia viveram sobre a terra e, morto o corpo de carne, voltamos para a vida do infinito, de onde estamos chamando a atenção da humanidade. Então a pergunta que se faz é, o nosso comportamento atrai espíritos? Sim. O nosso pensamento atrai espíritos? Sim. Quais conexões estamos fazendo? Há uma música no Brasil, atribuída a Caetano Veloso, que diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E o espiritismo diz, não, quem já morreu vai também. Vai também. O nosso comportamento atrai espíritos bondosos. O nosso comportamento atrai espíritos sem noção, se sem noção nós nos apresentarmos. Agora precisamos compreender a nossa humanidade. Do mesmo modo que quando a gente reencarna neste mundo, nós não estaremos sujeitos a vírus, bactérias, doenças múltiplas que fazem parte deste planeta. Os espíritos também estarão aqui. E por vezes nós faremos conexões inadequadas do mesmo modo que temos infecções múltiplas, intoxicações, comeu alguma coisa, não fez bem, estava estragado o produto. Do que você está se alimentando? De quais ideias? Do mesmo modo que a gente faz profilaxia, toma cuidado, lava as mãos, teríamos de fazer isso com o pensamento, com o nosso comportamento, não de medo dos obsessores, que são os nossos irmãos, mas porque nós já estamos entendendo que o mundo espiritual não é lá em cima. O mundo espiritual e o mundo material se interpenetram. E nós estaremos convivendo com espíritos de múltiplas evoluções. E nós, com o nosso comportamento, escolheremos com quem desejaremos estar.
E se eu me conectei com o obsessor, o que faço? Há um modo no movimento espírita de analisar essas questões com muito peso, com muita perseguição. Nós somos humanos e não acertamos sempre. É possível que, vez por outra, nós atraiamos esse ou aquele espírito. Não vamos demonizar isso, e nem erguer o dedo em riste e acusar o outro pelas escolhas dele. A Terra é uma escola. Nós temos direito às nossas escolhas, inclusive às escolhas erradas. Certos indivíduos precisam passar pela experiência da dor para se conectarem com espíritos mais nobres. E para ele aquela experiência, aquela intoxicação psíquica foi importante para despertar. Eu não estou dizendo que é o melhor caminho. Estou dizendo que para aquele indivíduo foi importante, como para muitos de nós, porque a questão não é cair. Cair todo mundo cai. É como é que nos levantamos. O convite que queremos fazer nesta noite é de nos conectarmos conosco como seres humanos, com o Espiritismo, que é uma religião extraordinária, que está nos ensinando todas essas coisas, e a partir do conhecimento, porque sem ele não é possível, a partir do conhecimento decidir, compreender, perdoar, amar, corrigir, porque se não aceitarmos as nossas dificuldades, não vamos corrigi-las. Se você é egoísta, que tipo de espírito estará com você? São Francisco de Assis. Se eu quero a presença de São Francisco de Assis, o que eu tenho que fazer? Viver como o santo viveu. Não vai adiantar ser Francisco de Assis no luxo. Não vai. A não ser que você use, olha que lindo, que você use a riqueza para produzir riqueza. Porque nós temos a mania de demonizar os ricos, principalmente os brasileiros pobres. É uma inveja, é uma admiração. Um ato falho, né? É uma admiração. É porque os pobres que talvez estejamos em expiação, não conseguimos compreender as conquistas dos outros. E dizemos, São Francisco de Assis jamais estaria com você. Estará nesse sentido. Eu tenho dito a amigos ricos que morrem de medo da reencarnação. Porque eles dizem, se eu reencarnar e reencarnar pobre, como é que vai ser? Eu não quero. Eu digo, só tem um jeito de você permanecer sempre na riqueza. Administre os recursos de Deus em benefício do outro. Não doe a sua fortuna, porque o pobre não sabe multiplicá-la. Você sabe. Dê emprego, eduque, ensine. Dê chance do outro chegar aonde você chegou e ultrapassar você. Funde escolas, se for possível. Não apenas alimente, mas ensine como é que se prepara. Possibilite o progresso. É muito difícil que perante as leis divinas um ser humano com essa consciência se faça e utilize os recursos para si, para a família, é um direito, mas também multiplique para o outro. Sabe, nós temos visto muitos empresários que pensamos assim, por que não morre, gente? É tão do mal, explora tanto. Entretanto, ele tem 300, 500 famílias que vivem da inteligência dele. Tira o empresário. As 500 famílias não terão a mesma inteligência que ele tem e todos morrerão de fome. Então Deus o mantém lá, não por ele, mas pelas famílias. Agora imagine este homem iluminado, este homem com entendimento, partilhando. Francisco de Assis estará? Estará, porque a gente não precisa se despir de todos os valores materiais para encontrar Deus. A propósito, uma sociedade justa é aquela que todos têm a mesma oportunidade. O homem foi feito para o prazer também, então o descansar, a diversão é de Deus. É de Deus. Não é errado prosperar, e parece que quem prospera faz o mal. Não! O natural é prosperar. O problema é que nós não temos as mesmas oportunidades para todos, e é por isso que a gente reencarna em sistema de rodízio. Vem uma turma na classe A. A outra turma fica esperando lá, porque dizemos assim, foi a minha conquista, sim, mas você tem habilidades que o outro não desenvolveu, porque não teve a mesma escola, não teve a mesma família. Calma, é justo, é seu, mas o outro não teve. Vamos trocar de papéis? Não. Vamos somar? Vamos. Você assume quantos como filho? Manda 3, manda 4, 5. 5 almas. 5 seres que vão multiplicar para 15, para 20. Então não há erro algum. O erro está quando a gente usa recursos materiais e se intoxica com eles, e se envaidece e se perde. Os espíritos dizem
que a prova da riqueza é uma das mais difíceis. Difíceis, mas não é impossível vencê-la. E nós temos mesmo de passar por ela. Santo Agostinho diz assim, é o meu preferido. Santo Agostinho diz, todos nós seremos ricos. Todos passaremos pela prova da riqueza. Se não passamos já, passaremos. E eu digo sempre, Senhor, que seja a minha vez. Vocês acham que se eu tivesse um jatinho lá em casa, eu estaria aqui hoje? Ah, deixa o menino quieto ali, não dá isso não, dá asa a cobras não. E muitos de nós, no mundo espiritual, podemos ter pedido, Senhor, não me dê a riqueza. Não estou preparado para essa prova. Eu já tive experiências, não agi corretamente. Me dê a dificuldade, me dê o estímulo, me dê as lutas de cada dia para que eu possa, por mim mesmo. Muitos de nós pedimos isso porque não estamos preparados. Não podemos demonizar a riqueza. Ela é instrumento do mesmo modo que a pobreza. E Deus vai nos... Confia em Deus. Confia em Deus. Deus só faz o melhor para a gente. E com isso, que conexões nós estamos fazendo? Quando você desce às favelas, quando você socorre os necessitados, quando você trabalha na casa espírita. Ah, mas aqui não tem favela. Muitas pessoas estão numa miséria moral. Não sabem orar, não têm paz de espírito. E se você é a voz da verdade, quem estará ao seu lado? Muitos espíritos altamente evoluídos desejando amparar. Então o que devo fazer? Orar de dia e de noite? Não! Faça da sua vida uma prece. A mãe que adverte o filho e que está brava, menino, não use drogas. Ela está fazendo uma oração. O pai que chama o menino e diz, minha decepção, meu filho, não é assim, venha, eu te ensino, é uma oração. O indivíduo que chega no trabalho na hora certa, que é responsável, é uma oração. Quando somos bons pais, bons filhos, bons patrões, bons empregados, nós estamos orando, porque trabalhamos com a honestidade, trabalhamos com a dignidade. Isso é um exercício para a nossa alma. Um indivíduo honesto atrairá espíritos honestos. Um indivíduo trabalhador atrairá espíritos que gostam do trabalho. Um espírito que deseja o bem atrairá, uma pessoa que deseja o bem atrairá espíritos com as mesmas intenções. Agora a escolha é nossa. De Orfeu a Pitágoras, de Pitágoras a Kardec, de Kardec aos dias de hoje, nunca conhecemos tanto do mundo espiritual. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos tanto acesso ao mundo espiritual que se revelou através de médiuns notáveis do nosso movimento e também do mundo. Não há desculpa, precisa haver uma motivação. Só que essa motivação é individual. E nós não temos de dar contas das nossas escolhas para quem quer que seja. E nem nós outros temos o dever de acusar, de maltratar. O espiritismo não é moralista, é moralizante. O moralista diz assim, você pecador. O moralizante diz, vem comigo, é você que eu quero. Jesus veio para você, esse é o moralizante. Vem comigo. E a palavra pecado, que nós nem usamos no espiritismo, pecado significa pé quebrado, vem do latim. Se o pé está quebrado, o indivíduo cai. O pecado é a queda do indivíduo. É a dificuldade dele no reerguimento. É a luta por dias melhores, e isso é normal. Cair é condição de quem anda. E quem está progredindo vai errar. E nós vamos ficar acusando os irmãos que caíram à beira do caminho. Ainda que caiam 1, 2, 3, as nossas mãos se erguerão. 1, 2, 3, venha, porque é esse que precisa. O que a professora faz com o aluno mais rebelde? Está na mão dela, é o primeiro da fila. É uma delícia ser rebelde. Está sempre ao lado da professora. Os espíritos amigos nos buscam na rebeldia. Os espíritos do Senhor nos querem. Resta saber se nós queremos os espíritos do Senhor. Porque o movimento é nosso. É trabalhoso, é necessário, mas é verdadeiro. Encerrando a nossa conversa, tenho de evocar Castro Alves, o poeta dos escravos, para com ele cantar e cantando dizer: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor.
É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo, fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai para o infinito. Com Jesus e Kardec, marchemos. Muito obrigado. E o tempo, tem pergunta? Ainda dá? Eu quero agradecer o presente que eu ganhei de 70 anos. Foi um momento maravilhoso. Eu te agradeço muito. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu fico comovido, viu? Muito obrigado. Obrigada. Isso. Tanta gente bonita, inteligente, mas silenciosa. Temos aqui a oportunidade de fazer a pergunta aqui. Talvez não tenha nada a ver, mas queria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência na fotografia do livro Aconteceu na Casa Espírita. Menina, como é o seu nome? Sabrina. E o seu, querida? Eu é Alvarinda. Alvarinda. O livro Aconteceu na Casa Espírita está completando este ano 20 anos. E eu nem me dei conta. Eu estou com 48 anos, eu sei que não parece, muito obrigado. Ao exercício da humildade. Nenhuma, não, nenhuma. E eu era muito jovem, e agora a gente está preparando um livro que vai se chamar Aconteceu na Casa Espírita 20 anos depois. A gente está fazendo um roteiro de estudos, o resumo de cada capítulo, e aí eu conto os bastidores do que foi a recepção da obra, que foi muito impactante. Nas reuniões mediúnicas, a gente não sabia que ia ser um livro, porque os espíritos amigos agiram por meu intermédio de modo muito inteligente. Eles não avisavam, eles mostravam a qualidade do trabalho. E ao longo do tempo eu fui observando certos médiuns, através dos quais os espíritos anunciavam que iam fazer, que iam acontecer, e não aparecia nada. Do meu intermédio foi diferente, eles mostraram qualidade. Então o espírito de Nora, que é a autora do livro, já havia produzido mais de 20 contos, 20 apólogos, que o Centro Espírita Allan Kardec, era uma instituição com mais de 60 anos, que eu frequentava, foi colecionando. Como eu era bastante jovem, o pessoal tomou muito cuidado. E cuidaram de mim, e eu sou muito grato até hoje. Cuidaram de mim me deixando discreto, cuidaram de mim não me permitindo achar que era alguma coisa, cuidaram de mim me deixando longo tempo estudando.
Mas como o trabalho era mesmo de qualidade, a professora Terezinha Oliveira, que era diretora da área doutrinária, disse: Emanuel, nós vamos publicar. Eu disse: publica não, dona Terezinha. Me deixa chegar os cabelinhos brancos. Não chegaram ainda, veja. E ela disse: não, Emanuel, o trabalho não te pertence. Eu disse: o que virá depois? Porque quando psicografava, os espíritos opositores projetavam sobre a mesa machadinhas, facas, e ameaçavam cortar os meus punhos. E por vezes projetavam os meus membros todos cortados. Eu assustava, paralisava, tremia. E eu dizia assim: dona Terezinha, vamos parar. Vamos mexer com essas coisas não, porque olha o que eles estão fazendo. Ela então lembrou-me uma frase do Chico Xavier. Chico disse para o Emanuel: a árvore que não produz frutos não recebe pedrada. Ela lembrou-me dessa frase. Emanuel, se eles estão tão assim alvoroçados, é porque a obra é importante, mas eu tenho que esperar você terminar, porque a gente tem que analisar no conjunto. E veja que importante o trabalho do médium em equipe. E era uma senhora que tinha mais de 50 anos de experiência no movimento espírita, não é? Que me acolheu como acolhia todos os médiuns, não teve regime de exceção. Venha cá, Emanuel, porque você é... Não, é que os outros rebeldes foram embora, eu fiquei. Eu perseverei. E então foi doloroso, algumas vezes asfixiante, porque os opositores não davam sossego, mas foi muito bom ter ido até o fim. Mas o pior veio depois, porque a editora não quis publicar. Interessante, porque eles diziam assim: primeiro, não tem valor comercial. Ninguém vai comprar uma obra que fala de um centro espírita atacado por obsessor. E eu disse: graças a Deus. Eles não vão publicar isso, vai para o lixo, eu fui vítima de uma obsessão. Não fui, dona Terezinha? Ela dizia: não, Emanuel. A obra está muito boa, está fundamentada em Kardec. Vamos aguardar, está tudo bem. E ela então tirou cópias, xerox dos manuscritos, né? Ou daquilo que a gente digitou, e passou a distribuir para os grupos de desobsessão. Aí todos perceberam o valor e a editora rapidinho publicou. Mas a gente tem que entender, tem custo para publicar, né? E vai publicar uma obra que é duvidosa, que era... Mas o espírito de Nora já tinha avisado. Ele disse: meu filho, espera, está tudo certo, se submeta a tudo, porque a obra é nossa, nós é que vamos fazer. Mas aconteceu algo interessante. Ai, posso contar? Aconteceu algo interessante. Uma ocasião ela projetou, o espírito de Nora, projetou o mapa mundi sobre a mesa mediúnica e ela disse assim: meu filho, tu vais à América do Norte, à Europa e à África. E à medida que ela falava, o mapa mundi acendia esses continentes como se alguém tivesse apertado um botão. Eu era muito menino e disse: meu Jesus, não vai dar. Como é que eu vou à América do Norte? Não falo inglês. Mas como é que eu vou à Europa? Até esses continentes, num sonho distante. Mas a África, o que é que eu vou fazer lá? Entretanto, eu vim à América, eu fui à Europa e a África eu achei que ela escorregou. Falei, o guia não estava bem naquele dia. E quando um amigo ligou-me do interior do estado de São Paulo, ele disse: Emanuel, e aí as novidades? Eu disse: meu filho, a novidade é que eu estou obsediado. Ele disse: isso não é novidade. Olha, os guias disseram que eu vou à África, se isso não for obsessão. Ele riu, falei: disseram que você vai à África? Eu disse: disseram que eu vou à África. Ele disse: você não acha isso um absurdo? Ele falou assim: eu acho, mas se os guias falaram, vamos ter fé. Mudamos de assunto. E empresários amigos... Foi o Orson Peter Carrara, é um grande orador do Brasil. Na cidade dele, que é Matão, há empresários, porque é uma cidade muito rica, né? E eles tinham afeição à nossa tarefa, perguntaram: e Emanuel, como vai? E o Orson respondeu: você não sabe da última. Ele disse que ele está obsidiado porque os guias disseram que ele vai à África. Eles ficaram petrificados. E disseram: pois ele vai à África. Nós temos negócios da África, e já que os espíritos falaram, nós é que vamos levar. E fomos à África. Eu e o Orson Peter Carrara conseguimos contato em Moçambique, que tem língua portuguesa, na África do Sul, língua inglesa, mas comunidade de brasileiros, e em Angola. Fomos em Moçambique, foi aquela alegria, num centro espírita fundado pelo Divaldo Franco na década de 70, o único centro espírita do país. E ainda está lá. União Espírita de Moçambique é o nome do centro. Assinamos o livro, fizemos uma palestra, e aí, na hora de ir embora, os amigos disseram: não vão a Angola.
Nós dissemos, por que não? Assim, não vão, a guerra civil, o país está destruído e é muito perigoso. E eu já fiquei então apavorado. E os empresários disseram assim, os seus guias é que nos trouxeram aqui. O que é que eles dizem? Eu disse, o que eles dizem eu não sei. Eu quero ir para o Brasil de volta. Decidimos ir a Angola. Só que o nosso contato não respondia, porque ninguém nos queria lá, nós não sabíamos. E o Orson, que tem uma lista muito grande de amigos, conseguiu contato com Dona Amélia da Lomba, uma poeta notável, uma intelectual. E ela não respondia, e fomos assim mesmo. Quando eu olho para o avião, tinha assim na asa um bode. Eu disse, Jesus, um bode vai nos levar ao mau presságio. E teve turbulência de Moçambique a Angola. Eu disse, meu Deus, nós vamos cair agora, vai morrer aqui. Eu não quero morrer porque não vai vir ninguém no meu velório. Eu preciso de gente no velório para orar por mim. Chega em Angola. O hotel, caríssimo à época, isso foi em 2007, $100 a diária. Quando o prato feito para nós brasileiros era uma fortuna e o prato feito também $100. E não era um hotel de alto luxo. Era o possível, a cidade toda em reconstrução. Bem, a Dona Amélia da Lomba aparece, com muito custo. E os moldes portugueses, né? Os portugueses são mais sérios. Ela compareceu e disse, não queremos brasileiros aqui. E eles são muito francos. Nós temos, mas por quê? Porque os brasileiros vêm aqui para pegar currículo, para dizer que falaram na África e sair por aí contando. Eu estou fazendo isso, mas não fui lá para isso, né? E ela disse, não queremos brasileiros. E o Orson argumentou lindamente, os empresários argumentaram, não teve jeito. Para ela não sair de mão vazia, eu tinha levado os livros mediúnicos da nossa lavra. E o Aconteceu na Casa Espírita era o primeiro. Então disse, Dona Amélia, está aqui, para a senhora não sair com uma má impressão nossa. Ela olhou o livro e disse, és o médium do Aconteceu na Casa Espírita? A coisa estava tão embolada, eu disse, meu Deus, se eles não gostaram do livro, o que é que vai ser? Eu olhei para ela e falei, eu acho que eu sou. Ela pegou o telefone, ligou para o ministro de Águas e Energia. Saraiva, é o médium do Aconteceu na Casa Espírita. Naqueles tempos que os celulares, o som era muito alto, a gente podia ouvir. Ele disse, Jesus, traga-o, Amélia, traga-o. E então Aconteceu na Casa Espírita, abriu as portas na África e Nora cumpriu a palavra dela. Mas eu fiquei tão arrependido porque eu era muito menino. Quando eu contei isso na sessão mediúnica, aquele pessoal de 60, 70, 80 anos olhou assim para mim e disseram, quem que ele está achando que é? Eu fiquei tão envergonhado, que eu jurei nunca mais contar nada a alguém, porque eram os meus pares que eu tinha confiança. Se os meus pares não estavam confiando em mim, eu devia estar obsidiado mesmo. Como vale a pena a gente confiar na vida, porque não era um desejo meu. A propósito, eu detesto viajar, eu faço por um dever, eu tenho medo de avião, eu sempre acho que eu vou morrer, mas o ir de pregar e fala mais forte, né? Então não era algo que eu buscava e dentro da minha alma estava tudo muito verdadeiro e nobre, mas os espíritos amigos tinham um programa. Eu não acho Aconteceu na Casa Espírita uma obra de literatura, não é. Mas ele é uma obra didática. E o espírito de Nora diz que não é uma crítica ao movimento espírita, absolutamente, mas que é um convite à reflexão, à análise de nós mesmos como trabalhadores das instituições espíritas. Então esses relatos todos, são mais de 40, estarão Aconteceu na Casa Espírita 20 anos depois, vai lançar em novembro. E aí a gente vai ver uma série de coisas. Esquecido na rodoviária, esquecido no aeroporto. A pessoa que ia me recepcionar num estado brasileiro não quis, brigou, me deixou 4 horas de cócoras num varejão. Pensa que é glamour? Não. Pensa que é Miami? Não. Miami trata a gente com carinho, né? Mas é movimento espírita. São testes para ver se a gente está empolgado ou se a gente quer o trabalho mesmo, né? Tudo bem? Claro. Como que você iniciou no espiritismo? Olha, desde a infância, a gente detinha fenômenos mediúnicos inexplicáveis. A minha mãezinha era cabeleireira. E eu chegava à época chamada Jardim da Infância e não tinha babá, não tinha nada, nós éramos muito pobres. E a mamãe me colocava numa cadeirinha, sabe essas cadeirinhas maiores que você coloca a criança para cortar o cabelinho? Eu ficava lá quietinho.
E chegava uma cliente e dizia assim, Lu, é o nome da minha mãe, Lu, eu estou com uma dor de cabeça, pronto. Às vezes a cliente nem falava. Eu já começava a sentir dores, passar mal, a cliente ia embora, a mamãe me levava para o hospital. Então, era uma sensibilidade, uma criança que ia no lugar, saía doente, e o médico não achava doença nenhuma. O papai dizia que aquilo era birra, né, que era manha, não era. Então foi uma infância, os espíritos me apareciam, me atormentavam, me assustavam, adversários espirituais. Jamais esquecerei, um dia estava em casa de minha avó e foi me dando uma vontade de beber leite, 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 leite. Eu olhei, tinha um menino do meu lado e ele dizia, leite, me dá leite. Ele morreu com vontade de beber leite. Mas eu não sabia que ele estava morto, eu aprendi isso depois. E eu disse, vó, eu bebi 1 litro de leite. Mas como uma criança bebe 1 litro de leite? Mas a minha avó cortou com a tesoura para colocar no copo, eu peguei, avancei e bebi no bico, como se diz lá no Brasil, né? E o leite tinha um sabor que eu guardo na memória até hoje. Tomei o leite, ele olhou para mim, o leite saía da boca dele. Eu não sei de que método, de que forma, não é? Ele olhou para mim, agradeceu, deu-me um abraço e diz, agora sim eu posso morrer em paz. E desapareceu, quer dizer, que luta para aquela criança, morrer à fome, com vontade de beber leite, né? Foi uma experiência impactante, que ao longo do tempo a gente foi colecionando. Então, por conta das doenças, das dificuldades, dos tormentos, mamãe me levava às benzedeiras, aos terreiros de Umbanda, e com 15 anos, atrevido, sozinho, eu fui ao centro espírita para estudar. Porque não tinha muita informação, minha família era católica. E mamãe dizia, não mexe com isso, meu filho. Não mexe, porque dizem que quem mexe com isso não para nunca mais. E foi uma verdade. E o bom é que eu fui a um centro que pôde me direcionar. Fico imaginando, se eu não tivesse essa direção, quantos outros problemas a gente teria tido, né? Quantos outros problemas. Mas os adversários tentam de longa data. De longa data. Tem sido uma vida de resistência. E eu vou vencer, porque eu vim para vencer a mim mesmo. A mim mesmo, são lutas minhas. São adversários que nós ferimos em outras vidas. Tudo bem, é tudo bem, a minha humanidade, eu não vou morrer por isso. Eu aceito os meus erros, mas com dignidade. Te feri, meu filho, todo mundo, né? Nós nos ferimos uns aos outros. Vamos lutar? O que tem que fazer? Já não estou reparando? Você não está feliz? Não, não estou feliz, quero mais. Então tá bom, vamos. Mas há limites de ação. Não vou me martirizar por conta disso. Vou entender, aceitar, mas como não vou perder a minha dignidade? Não foi porque a gente tem um passado comprometido, e nesse campo todos que reencarnamos aqui temos, no planeta Terra, minha culpa, minha máxima culpa, me humilhar, doença do coitadinho, não, há de ter coragem. E a coragem é assumir os erros e trabalhar para melhorar. Eu não sou mais o mesmo que eles conheceram, mas eles são teimosos, eu também sou. Vou vencer. Querida. Uma curiosidade sempre me vem à cabeça quando eu tenho médiums como você na minha frente. Como você brincou sobre, eu não quero morrer. Como é que é lidar, você sendo um médium do teu calão, como é que é lidar com essa coisa do medo da morte? Menina, é porque graças a Deus a gente tem um instinto de sobrevivência, né? Não é porque é médium que está tudo em ordem, não tá. É só um sistema nervoso mais sensível do que alguns outros. E não há nenhuma divindade, não há nenhum ser evoluído. Há trabalho, há responsabilidade, há compromisso. E é assim que a gente quer permanecer, não é? Com trabalho. Então, uma série de coisas que eu preciso resolver ainda. Uma série de coisas. E os espíritos amigos, por acréscimo de misericórdia, porque não é por mérito, deram-me a mediunidade como ferramenta. Para outros deram a justiça, é juiz. Para outros deram a riqueza, é um trabalho. Para mim deram-me a mediunidade, que eu vou santificar o quanto eu puder. Tem medo, né, de viajar de avião, e eu lembrei que tem uma passagem, né, que o Chico Xavier também morria de medo de... Mas ele tinha Emmanuel, né, que mandou ele morrer com educação. É, porque o medo da morte é natural, todos teremos, porque é uma defesa. Senão, o nome da gente ia para o SPC, a gente se matava para ter um CPF novo e começar tudo outra vez, né? Não, precisa ter uma certa resistência para que a gente valorize a vida. É muito importante valorizar o corpo e a oportunidade de reencarnação. Não é fácil reencarnar, sabe? É um trabalho muito grande e reunir aqueles com os quais a gente precisa reencarnar demora um pouquinho. E perder a sua vaga? Não, não.
Vamos aproveitar. Então é um modo de preservar a própria espécie. É importante que a gente tenha, né? Agora, o que a gente não tem é desespero. O que a gente não tem são angústias. Me lembro que no ano 2000, estará no livro, num Réveillon, eu tinha 25 anos, o aconteceu estava para sair, e houve uma grande dificuldade de morte. Eu coleciono oportunidades de morte que os espíritos tentam. E a gente passou por um rio, a água começou a subir. E eu olho pela janela, lá estava o espírito que sempre me aparecia. E ele dizia assim, agora vai. E eu dizia, mas antes eu vou lutar. Pus a cabeça para fora, falei assim, eu vou me agarrar naquela cerca. A cerca foi embora com a enxurrada. Eu disse, meu Deus, mas morrer afogado, né? O povo vai ver a gente no caixão tudo inchado. Ai, não vai dar uma boa impressão. Deus não me deixa morrer assim, afogado, inchado. Lutei, falei, agora é a hora da morte. Sentei. Deu-me uma paz, porque era a hora da morte. A água estava subindo, estava na janela de uma van. Era a hora da morte. Olhei para minha tia, para minha prima, balancei a cabeça, dizendo, já era. Nós vamos morrer. E pensei nos meus pais, agradeci. Falei, meu Deus, eu vou morrer, nem disse ao meu pai muito obrigado, a minha mãe o quanto ela trabalhou. E a minha mãe lá acorda, lá em casa, desesperada, sente uma angústia, diz assim para o meu pai, aconteceu uma coisa com o menino está em perigo, aconteceu alguma coisa. E eu me despedindo, e o espírito do lado de lá rindo. De repente me envolve um espírito e diz assim para o motorista, liga o carro. E eu levantei e falei, liga o carro. Ele disse, mas o carro morreu. Eu falei, liga o carro. Ele virou a chave, a van pegou. A van pegou, o espírito saiu, ele disse, acelera, pelo amor de Deus. E saímos. E o motorista perguntava assim, como é? A van estava afogada. Como eu falei assim, meu filho, eu não sei. Vamos fazer todo mundo um Pai Nosso. Fizemos. Então, tem uma hora que esse desespero passa, e aí vem a convicção, que você tem que se entregar. Tem uma hora que você tem que se entregar. Estava com Zilda Nascimento, num restaurante na minha cidade. Só a última colaboração nossa. Eu, por educação, os meus pais me ensinaram a cortar o alimento pequeno e não encher o garfo de comida. E é sempre o garfo que vai à boca, não a boca que vai ao garfo, né? Mas a gente vive esquecendo isso. Muito bem, corto um pedaço pequeno de carne, levo à boca e mastigo devagar, porque quando o prato chegou, e isso eu nem contei a Zilda, eu tenho uma sensação estranha. Não sei identificar o que era. E começo a comer mais devagar que o habitual. Quando eu mastigo o pedaço de carne, tem alguma coisa lá. Eu vou mastigando, começo a tirar. Mas o negócio não parava de sair, era um gancho, um anzol, como de pescaria, em formato de anzol. E eu disse, meu Deus, já comecei a alucinar. Se eu engulo isso, se vai para o estômago, o intestino, o que vai acontecer, para onde, por quê? E fiquei pensando, um gancho daquele tamanho, no pedaço de carne que eu cortei, era um pedaço pequeno, o gancho era maior que o pedaço de carne. E se eu tivesse cortado, o garfo teria identificado ali. Eu pensei, Zilda falou, materializaram isso aí. Eu falei assim, meu Deus, será que é? Materializaram, transportaram. Graças a Deus, aquela sensação de perigo, certamente produzido pelos amigos espirituais, a minha lucidez não permite imaginar que foi um fenômeno de transporte. Eu quero imaginar que veio da cozinha daquele jeito. Como é que o negócio era maior do que o pedaço de carne que eu cortei? Eu não sei explicar. Mas mais uma tentativa de morte. E acredito que a gente só tenha vencido isso tudo por amor ao trabalho espírita, ao longo dos anos. Sem nada cobrar nunca, sem nunca receber um tostão, vencendo as adversidades, os opositores encarnados e desencarnados, a maldade alheia, a incompreensão do mundo. Mas a luta é minha. Eu não posso pedir que alguém me compreenda. Eu vou vencer a mim mesmo. E o dia que Deus achar que não mereço mais, que está na hora de voltar, ou que as trevas vencerem por alguma inabilidade minha, será mais um ensino de que a gente, estando na linha, está protegido por Deus. Fora da linha, está exposto à própria loucura. Deixa eu te certo? fazer uma pergunta. É sempre esse espírito que você vê? É o com mais frequência. Sempre. É com mais frequência. Ele se... Porque eu vejo sempre o medo. Pois é, mas fica firme, viu? Fica firme, não entrega o ouro para o ladrão, não,
Porque assim, olha, o bem, a nossa perseverança, vai nos tirando da faixa de ação deles. Mas o crucificamento É possível. E eu aprendi a ter muito carinho por eles, porque eles têm certa razão. A mágoa deles tem certa razão. E agora nos compete a perseverança e mostrar a eles que somos diferentes, que a gente mudou. E o resto é com Deus. Fica firme no trabalho, faz o bem, evita o mal e tá tudo certo. Mas com naturalidade, vivendo, sabe? Não, isso. Bom dia, olá, você aqui de novo, né? E olha, e vive. A vida é para ser vivida. Não vai virar um santo. É estar no mundo sem ser mundano, sabe? É compreender que vamos lutar e vamos vencer, porque o esforço é nosso. Nós temos a codificação, nós temos o espiritismo nos protegendo, nós temos a vida para construir. Isso é admirável. E os espíritos opositores muitas vezes são um convite para a autossuperação. Que Deus os abençoe. Quem for ler no livro verá que um deles se comove, porque além disso ainda fui sequestrado em 2012. Ó, teve isso, pensa que é fácil? Não é? Um sequestro terrível, violento, e o espírito me aparece. E diz assim, desta vez você vai morrer. Arma na cabeça, apanhei dos bandidos, fui jogado num buraco terrível, numa lama. E disse, meu Deus, eu devo ter batido a cabeça, né? E aí quando eu voltei, eu falei assim, eu já devo estar no umbral. Porque eu estava com lama até a barriga. Eu falei, eu estou no umbral, meu Deus, eu morri. Mas como eram 11 horas da manhã, eu lembrei que no umbral nunca é dia. Eu falei, gente, mas sol no umbral, eu estou vivo. E aí saio de lá, né? Saí rasgado, maltrapilho. E sempre fui muito zeloso de mim mesmo. Porque se a gente não se amar, quem vai amar? E eu sempre achei que eu deveria passar um ar de saúde, de dignidade. Então eu sempre me vesti direitinho, desde pequeno. Minha mãe dizia, você nasceu na família errada. Então eu sempre me vesti direitinho. Só que eu estava completamente rasgado. Andei 1,5 km, quebrei o tornozelo estava moído. E aí eu andando, ele olhava para mim e dizia, então. E eu... Você estava quase saindo e foi jogado no... Vou deixar para eles lerem no livro essa parte, né? Não vou contar tudo, não. E de saída, o espírito fala aquilo e eu grito com ele. Eu digo, era assim que você queria me ver? Pois bem. Foi isso que eu te fiz? Te transformei num mendigo? Você queria me ver um mendigo? Pois eu estou aqui e paguei a minha dívida. Não devo mais nada a você, que Deus te abençoe. Nesse momento aparece um cortejo de espíritos usando roupas de época. E eu escutava o farfalhar do tecido. E uma mulher que estava à frente olhava para o espírito com muita ternura, olhava para mim e erguia a cabeça para que eu tivesse dignidade. Ela disse assim, meu filho, agradece a Deus, porque tu te sentias tão especial, tu te achavas tão diferente por seres médium e estar no espiritismo. Sabe que o nosso desafio é nos tornarmos pessoas comuns. Neste exato momento, centenas de pessoas estão morrendo por conta da violência. Por que é que você não pode morrer também? Agradece a Deus. A morte faz parte da vida. Entrega-te a Jesus e continua caminhando com coragem. Hoje te libertaste. Agora tu podes falar de mortalidade da alma. Agora tu podes falar da morte. Agora tu podes falar da vida com autoridade. E quando eu olho para o Espírito, ele estava chorando. Porque ele não imaginou que eu tivesse aquela cor. Eu aceitei a expiação. Eu agradeci a Deus, tudo bem se fosse morrer aquela hora. E ele olhou para mim e não acreditou. Deu um sorriso e desapareceu. Nunca mais o vi. Venci. Que Deus, louvado seja aquele sequestro. Foi doloroso, foi difícil, mas me libertou. O que é que faltava? O posicionamento. O testemunho. E aí a gente fica pensando, Deus que me livre de ser médium para passar por isso tudo. Olha, só os médiums atormentados que passam por isso. A maioria não é atormentada. Mas isso tudo fortalece a alma da gente. E eu vou dizer, a cada adversidade, mais coragem eu tinha, porque os espíritos amigos não nos deixam sozinhos. Nada disso me abalou em nenhum momento, pois eu peguei o carro, e fui 15 dias ou 20 dias depois, no mesmo lugar do sequestro. Eu tinha que vencer o medo. Não fui sequestrado de novo.
Venci, agradeci a Deus. Sou um ser humano melhor. Sou. Com mais confiança em Deus, com confiança em mim mesmo, mas sem vaidade, sem arrogância. Foi muito importante. Então, certas dificuldades na vida estão esculpindo os valores da alma. E a gente tem a chave, que é a doutrina espírita. Está tudo bem. E os guias dizem, não acabou ainda. Prepara-te que tem mais. Mas agora eu estou mais experiente. Queridos, que honra imensa. Muito obrigado, Lívia, por essa oportunidade. Alex, e a todos vocês, meu carinho e gratidão.